Olá, sejam bem-vindos ao Perspectivas Internacionais. Este é um programa de entrevistas que nasce da parceria dos cursos de Jornalismo e Relações Internacionais da SPM São Paulo. Eu sou Guilherme Barbato, aluno de RI e um dos apresentadores do programa. Eu sou Larissa Cripa, aluna de Jornalismo. Está em pauta esse mundo complexo e interligado de negócios, política, economia e pessoas. Aqui, professores e alunos de ambos os cursos realizam as pautas e entrevistas com os mais diversos nomes das relações internacionais. O grupo de entrevistadores conta hoje com Diana Orsini, aluna de Relações Internacionais, e Eide Vargas, professora do curso de Jornalismo. O tema de hoje é internacionalização das empresas. Analisar cenários no contexto global é fundamental para definir estratégias e executar uma comunicação precisa em diferentes culturas. Atuando há mais de 20 anos no setor de cosméticos e perfumaria, o nosso entrevistado de hoje tem a sua carreira orientada para a construção de marcas e estratégias de negócios globais. Com experiência na sueca Oriflame e na brasileira Natura, é lá que hoje ele lidera a expansão global de marketing. Bem-vindo, Fábio Artoni. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Fábio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria te perguntar, na sua opinião, quais foram os fatores que levaram a empresa, a Natura, a ser uma das que mais vendem no mundo? Essa é uma pergunta difícil de responder porque ela é complexa. A Natura é uma empresa brasileira e primeiro teve o seu negócio fortalecido dentro do Brasil para depois começar a expandir para a América Latina. Ela é hoje uma empresa fundamentalmente latino-americana. Assim, temos algumas operações fora do país, da América Latina, mas o foco principal do negócio dela ainda está dentro da América Latina. E acho que dos pontos que fizeram ela ser relevante e ter sucesso lá fora, eu destacaria que um dos principais é a consistência da sua atuação como marca. Desde muito cedo, a Natura escolheu alguns pilares que estão em todas as suas expressões, sejam de produto, sejam de comunicação. A sustentabilidade, por exemplo, é um dos mais conhecidos, é um dos que a gente mais fala sobre eles. E essa consistência, por mais difícil que seja de manter ao longo do tempo, ela é o que nos reconhece hoje em qualquer lugar para onde a gente vai e, do meu ponto de vista, é um dos pontos de sucesso da marca, de construção desse sucesso. Você mencionou alguns pilares da Natura. Na sua opinião, quais são as mudanças que a empresa precisa passar, a empresa no geral, para se internacionalizar? Olha, internacionalizar uma companhia é um ato heróico. Pelo simples fato de que você precisa transportar para outro lugar a sua cultura, o seu pensamento, os seus conceitos, né? Hoje, no mundo em que a gente vive, tudo está disponível a todo momento, em qualquer lugar. É muito difícil você ter uma coisa que não tem substitutos, né? Então, eu acho que o fato de você conseguir identificar o que vai construir valor para as outras pessoas e conseguir transformar isso em valor em uma outra cultura, conseguir entender como as outras pessoas, as outras nacionalidades nesse caso, leem esse diferencial é um dos pontos chaves de internacionalização. Fábio, você comentou que o foco da Natura hoje é estar na América Latina, mas a marca também faz negócios com os Estados Unidos e com a França. A gente queria entender se existe algum motivo específico para esses dois países. A França foi um projeto, desde o começo da Natura, é um sonho estar na França.
porque a França é o berço da perfumaria, que é a nossa principal categoria. É um mercado em que a gente sabe que valida outros mercados. Nós estamos hoje há quase 15 anos na França, em uma operação que teve momentos muito distintos, assim. Hoje, ela é uma operação muito baseada no digital e que a gente atende não só a França. Hoje, mais de 40% do nosso negócio está na Europa, nos outros mercados da Europa, mesmo que, como empresa, a gente esteja baseado na França. Qual que é a relevância disso? O consumidor europeu é um consumidor muito crítico, é um consumidor muito maduro versus o consumidor latino-americano, por exemplo. E ter a nossa marca e os nossos produtos validados por esse consumidor nos dá segurança e nos dá propriedade para avançar em outros mercados. O mercado americano é o maior mercado de cosméticos do mundo. E ele é um dos mercados onde a competitividade por novas empresas, por novos conceitos, novos meios de compra, é muito acelerado. Então, do mesmo paralelo que eu fiz com a Europa, né, estar nos Estados Unidos e vencer nos Estados Unidos tem um valor para a gente de aprendizado e, claro, de saber que a gente tem esse potencial e de saber que a gente pode avançar ainda mais. Fábio, até que ponto as diferentes culturas interferem no posicionamento da marca? Porque acho que interfere, né? Muito, interfere muito. E esse foi um dos grandes aprendizados para a Natura. Eu vou te confidencializar uma coisa que para mim foi muito relevante, principalmente quando eu fui morar fora e entendi essa diferença, né? O Brasil, ele é um país continental, mas nós temos uma cultura muito unificada de alguma perspectiva, né? Isso dificulta muito a nossa internacionalização. Unificada, você quer dizer que ela tem características próprias? Exato. Por mais que nós sejamos, se você pega o Nordeste e o Sul, tem coisas que são muito diferentes, mas a gente, ainda assim, nós temos similaridades entre as diferentes culturas dentro do Brasil, elas têm uma similaridade que nos faz ser brasileiro, né? E a Natura, como empresa brasileira, por exemplo, teve e ainda tem essa dificuldade de ir para o exterior. Na Suécia, por exemplo, só para usar uma referência em que eu tinha, nós tínhamos no escritório mais ou menos 350 pessoas de 33 nacionalidades diferentes. Isso faz com que a marca nasça com uma pluralidade de culturas e com uma pluralidade de possibilidades muito maior. Então, as empresas brasileiras, elas têm, por natureza, uma dificuldade a mais do que uma empresa europeia, talvez, pela sua dificuldade de viver culturas diferentes, né? Grande parte dos brasileiros nunca teve a oportunidade de viver uma cultura diferente, né? Mas aproveitando isso que você está falando, praticamente você cria uma outra marca. Ou ela tem ainda a essência da Natura e outras diferentes culturas? Do meu ponto de vista, ela precisa ter a essência da Natura. Tá. Se você quiser construir uma outra marca em cada mercado que você vai entrar, você vai perder o controle muito rapidamente. Tá. E o problema não é nem o controle em si, mas é muito fácil você perder a sua diferenciação. Então, do meu ponto de vista, é importante você entender o que é essa cultura, então se conhecer primeiro como empresa, para depois você entender como você faz esta cultura ser relevante em outras culturas. No nosso caso, por exemplo, no caso específico da Natura, a gente entendeu que tem um valor que é a brasilidade. A gente faz as coisas diferente por ser brasileiro. Mas essa brasilidade é entendida de formas diferentes dependendo do mercado em que você vai. Então, nós definimos que a brasilidade é um valor. O como nós traduzimos essa brasilidade depende do mercado em que a gente vai. Então, tentando te responder especificamente à pergunta, os valores em si, eles não deveriam ser alterados. A forma com que você expressa esse valor para ele ganhar relevância no mercado, isso pode ser alterado. E como é necessário manter esse posicionamento de brasilidade no exterior, você pode contar para a gente alguma das estratégias que vocês usam para atingir outras culturas? Posso. Mantendo a essência do brasileiro, mas com alguma estratégia que você chegue em outro tipo de pessoa. Eu vou tentar te exemplificar isso com um caso específico. Nós abrimos em outubro de 2019, nós abrimos uma operação na Ásia. A primeira operação da Natura na Ásia foi aberta na Malásia em outubro de 2019. Um dos traços importantes da cultura latina e também da cultura brasileira é a sensualidade.
E não é necessariamente sensualidade de corpo, mas é uma sensualidade de forma de expressão, né? A Malásia é um país que tem mais de 60% da população muçulmana e que tem um outro jeito de expressar sensualidade. Não é que o muçulmano não tem sensualidade, é só uma forma de expressão bastante diferente da nossa. Nós tivemos que entender esta forma de expressão para a gente poder ser relevante naquele mercado e, vou além da relevância, né, para a gente conseguir abrir um diálogo naquele mercado. Porque se você entra com uma forma de sensualidade que é vista de um jeito pejorativo ou vista de um jeito que não é aceito em um mercado cuja 60% da população entende aquilo de uma forma ou de outra, você pode prejudicar muito o avanço da marca naquele mercado. Então eu acho que tem muito de estar aberto para ouvir, estar aberto para entender, estar aberto para não julgar, que é um ponto que para os seres humanos é muito difícil, e as empresas são lideradas por seres humanos, então, portanto, para as empresas também é muito difícil. Você precisa estar aberto para ouvir e para entender o que vai construir a diferença. Perfeito. E, Fábio, uma pergunta. No momento que acontece essa internacionalização, os colaboradores, os mais impactados acabam sendo os brasileiros ou aqueles que atuam no país que vocês estão internacionalizando a empresa? Eu acho que os dois são bastante impactados, assim. Uma agenda de expansão internacional dentro do seu headquarters é uma agenda que gera muitos impactos, em todos os sentidos, porque as legislações são diferentes, isso impacta a forma como você faz produto, as comunicações precisam ser diferentes, como a gente estava falando da relevância de um tema, né? Mas quem está trabalhando na ponta, no país, né, no mercado, nesse sentido, também tem um impacto gigantesco, porque ele tem a responsabilidade de transformar em realidade toda a estratégia que foi produzida ou foi pensada em algum momento dentro do headquarters, sabe? Então, eu acho que são impactos muito diferentes, mas os dois lados são muito impactados. Perfeito. Saindo um pouco dos impactos e das dificuldades, quais são as consequências positivas da internacionalização que você percebeu, assim, pelo menos na sua empresa? Eu acho que tem um impacto muito direto e muito fácil de relacionar, que é o impacto financeiro positivo da internacionalização. Você abre mercado, né? Então, nós temos uma referência importante, por exemplo, a América Latina, ela, por mais que seja um dos grandes mercados de consumo de cosméticos do mundo, ela representa por volta de 18% do mercado de cosméticos mundial. Então, sair, expandir, você permite que o seu mercado se amplie, né? Mas tem um outro dado que para mim é muito positivo, que é essa validação de quem você é, que te gera força de dar um passo a mais, né? Nós tínhamos muitas dúvidas dentro da própria Natura, por exemplo, de que os nossos produtos eram feitos para pessoas que não estão na América Latina. Porque o clima é diferente, o tipo de pele é diferente, o tipo de cabelo é diferente. Será que os nossos produtos estão prontos para esses mercados? E reconhecer essa necessidade de adaptação nos faz mais fortes. Nós, por exemplo, fomos fazer teste de cabelos em mulheres que usam hijab, porque é um tipo de tratamento de cabelo e é um tipo de condição capilar que nós temos muito pouco no Brasil e que nunca foi um foco para a Natura. Se a gente quer ir para o Sudeste Asiático principalmente, é importante você saber como é que seu produto se comporta nessas condições. Então isso expande as possibilidades da empresa em todos os sentidos e em todas as áreas. Legal, agrega bastante cultura também, né? Muita. Obrigada. Fábio, a gente sabe que em 2020 a Natura comprou a Avon e a gente queria entender como funciona a análise de uma empresa que vem de outro país, ainda mais por essa diferenciação de produto, conseguir haver essa compra e conseguir dar certo esse tipo de investimento. A Avon foi a terceira empresa que a Natura comprou na sua história, né? Nós começamos com a aquisição da Aesop, que é uma empresa australiana. Depois compramos a The Body Shop em 2018, se eu não estou enganado. E final de 19, começo de 20, compramos a Avon.
A grande diferença do movimento da Avon versus outros dois é que a Avon é uma empresa maior do que a Natura, né? Então, a necessidade de adaptação e a necessidade de entendimento de como nós vamos trabalhar junto foi muito mais forte no caso da Avon do que no caso das outras empresas. Eu tenho um ponto que eu acho que é relevante, de que você precisa entender qual é a cultura de aquisição dentro da empresa. A Natura tem uma cultura de aquisição muito diferente, por exemplo, da cultura de aquisição da L'Oréal. A Natura tem uma cultura de eu quero entender o que você tem de bom, eu queria que você entendesse o que eu tenho de bom, para a gente ser melhor juntos do que nós éramos separados, né? É um pouco diferente da L'Oréal, por exemplo, ou da Unilever, só para a gente ter como comparativo, que compram implementando o seu sistema de gestão. E eu não estou defendendo nenhum nem outro, os dois têm lados positivos, né? Mas eu acho que este jeito da Natura de gerir as suas aquisições impacta muito na forma com que ela vai fazer essa aquisição ter sucesso no futuro. Fábio, a pandemia, ela afetou a gestão da internacionalização e que desafios você enfrentou durante esses 2 anos? Afetou bastante. Nós passamos 2 anos sem precedentes, né, em todos os sentidos, e nos negócios não foram diferentes, né? Essa operação que eu comentei com vocês, por exemplo, a operação da Malásia, ela era uma operação que tinha como plano original uma força muito maior no varejo, que é onde a gente consegue propiciar uma experiência de marca mais relevante, mais forte, física, né? Para depois a gente começar a fortalecer a venda direta, que é o nosso canal prioritário, né? Nós abrimos a operação em outubro de 19, em menos de 6 meses a pandemia fechou o mercado e, portanto, fechou a experiência que nós tínhamos no varejo. Então nós precisamos readaptar os planos, reconstruir planos. Vocês ainda estão nesse processo? Ainda estamos nesse processo. Já mudou muito do que a gente acreditava. Nós conseguimos validar teses que nós demoraríamos 5, 6 anos para conseguir validar. Por outro lado, não conseguimos validar algumas que precisávamos validar nos primeiros 2 anos da operação. Então eu tenho uma sensação de que mudou muito, mas precisamos nos adaptar e nos adaptamos ganhando forças em alguns pontos em que a gente precisou, né? Infelizmente, chegou ao fim o nosso programa. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo em casa e agradecer principalmente ao Fábio. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, foi um prazer. Estou sempre à disposição de vocês. E se você gostou da nossa conversa e deseja sugerir algum tema, alguma pauta, então não esqueça, a nossa página no Facebook é a Agência de Jornalismo. Você pode deixar uma mensagem, Perspectivas Internacionais, que a gente vai ler e acolher muito bem o seu pedido. Até um próximo Perspectivas Internacionais. Até lá!